queridos, boa tarde. Mara, shalom. Du, boa tarde. Shalom, shalom. Marceia, boa tarde. Tati, seja bem-vindo. Você que já está online, convida mais 1, 2 ou 3 dos seus contatos. Leia, shalom, shalom. Glória a Deus. Pamela, shalom, shalom. Anderson, Yara, shalom, Rafael. Que notícia linda, Rafa. Nosso Joãozinho está se recuperando, glória a Deus. Amanda, boa tarde. Boa tarde a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Viviane, shalom, Betânia, Lígia, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Vi. Shalom, Betânia, Deus abençoe. Lúcia, shalom, shalom. Newton, seja bem-vindo, Newton. Deus abençoe todos aí em Araguaína. Estamos juntos. Hoje é um dia muito especial. Segundo a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12, o ano bíblico começa de ontem para hoje. Nós estamos iniciando uma nova etapa, iniciando uma nova estação. E quando eu falo de estação, nós não falamos apenas de uma estação meteorológica, de uma estação ligada ao tempo, mas uma estação profética. Nós entramos agora na estação de Pessah, ou na estação da Páscoa. Amém? Hoje nós estamos aqui para celebrarmos nesse Shabat, o nosso primeiro Shabat nessa nova estação. Nesse novo tempo, debaixo desse novo chamado apostólico, dessa nova chamada profética. E você precisa entender, a Bíblia diz que os filhos de Issacar, eles eram especialistas em compreender e ensinar os tempos, as épocas e as estações. Então eles conseguiam distinguir esses tempos. Essa palavra tempo não é a palavra cronos, mas essa palavra tempo é kairos, e kairos é mais do que o tempo cronológico. Kairos é uma porta de oportunidade no nosso tempo comum, ou seja, é uma janela que se abre, é algo que só percebe aqueles que estão ligados nas coisas lá do alto, aqueles que estão ligados no movimento de Deus, no movimento do Espírito para as nossas vidas. Então veja, o conhecimento de Deus, ele não está ligado ao seu conhecimento teológico, mas à revelação, a palavra rema. Quando o Senhor ele declara: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento,
ele não está falando de conhecimento da letra, ele não está falando de conhecimento religioso, ele não está falando aqui de estudo, ele está falando de um povo que entende, que consegue ler os tempos de Deus, que consegue ler as oportunidades de Deus, que consegue entender o que o Espírito está dizendo à igreja. Porque aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Por quê? Porque o Espírito está falando. Porque Deus está falando. Mas em meio a tantos barulhos e ruídos, você fica preso nessa dimensão aqui embaixo. E eu quero que você entenda, a sua vida aqui, ela é definida aqui em cima, é no reino do Espírito. Então você está distraído ouvindo os barulhos das consequências e não da causa. Você não está ouvindo aonde a sua vida está sendo definida. A sua vida está sendo definida no reino do Espírito. A Bíblia diz que todas as sortes de bênçãos espirituais já foram entregues em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne nem sangue. A nossa guerra não está ligada nesses barulhos aqui de baixo. A nossa guerra é nas regiões celestiais, ou seja, no segundo céu. A nossa batalha está sendo travada no segundo céu, chamado regiões celestiais. E nessas regiões celestiais também estão as suas bênçãos. Ou seja, se nas regiões celestiais o Senhor entregou as suas bênçãos em Cristo, e nessas regiões celestiais você tem que lutar contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade. Então veja, nas regiões celestiais está sendo definido o que nós vamos viver aqui. Então eu quero chamar a atenção para você, porque os filhos de Issacar, eles eram especialistas em conhecer. E acredite, não é conhecer o que a letra fala, não é conhecer não é ter um conhecimento teológico, mas é conhecer o que o Espírito está falando, é discernir, é compreender os momentos, essas janelas de Deus que se abrem. Então veja, a maioria de vocês talvez esteja esperando a virada do mês de março para abril, para começar um novo tempo. E agora no dia 22 para o dia 23, já iniciou um tempo profético, e a maioria ficou desatenta. A maioria não consegue entender e por isso não consegue agir, porque está preso nos barulhos aqui embaixo. O que a Bíblia fala que eu tenho que fazer nesses dias, nesses momentos? E aí você percebe que o tempo passa, os ciclos vão e você vai retardando aquilo que Deus tem para você. Quantos ciclos passaram até que a geração de Caleb e Josué pudesse entender a janela de oportunidade para entrar na terra prometida? 40 ciclos, 40 anos. 45 anos depois, eles atravessam o Jordão, quando eles poderiam ter atravessado 45 anos antes. O que faz alguém perder tanto tempo na vida? O que faz nós perdermos tanto tempo? Porque o Deus que fez a promessa é fiel. Então a promessa de Deus não caducou. A palavra profética não mudou. Porém, Deus, ele nunca escute uma coisa, Deus nunca promete para você algo que ele já não tenha feito. Primeira coisa, Deus não vai fazer nada daquilo que ele prometeu, ele já fez. Então, apóstolo, por que as coisas não aconteceram? Porque Deus está trabalhando em você. E o tempo que você leva para entender esse trabalho de Deus é o tempo que vai levar para você entrar na promessa de Deus. Eu vou repetir. O tempo que você vai levar para entender o trabalho que Deus está fazendo em você é o tempo que vai levar para você entrar naquilo que Deus tem para você. Então tudo tem aqui a ver comigo. Mas, queridos, acredite, a grande maioria está presa nos barulhos.
A grande maioria não consegue ter tempo nem para orar. A grande maioria não tem tempo para ouvir a palavra. A grande maioria está tão envolvida nos barulhos aqui embaixo, achando que a vida se define aqui embaixo, que perde a oportunidade de, quando as janelas se abrem, entrar no lugar onde as coisas acontecem. Entrar nessa janela, entrar nessa oportunidade. Eu venho hoje aqui alertá-los. Eu venho hoje aqui como voz profética gritar. Porque o Senhor diz, sobe. Ele falou para o profeta Abacuque, sobe no lugar mais alto, escreve. Se tem uma coisa que eu não me canso é de escrever. Mas acredite, a maioria de vocês nem param para ler o que eu escrevo, porque vocês estão envolvidos lendo coisas aonde não define a vida de vocês. Então, eu estou escrevendo de forma que até quem passa correndo vai ver, eu estou gritando. Porque essa é a minha função, essa é a minha chamada, e isso não me incomoda. Porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para estar aqui meio-dia gritando. Deus me chamou. Então isso não me incomoda. Agora, acredite, o que me incomoda e me entristece é ver que muitas vezes você está perdendo oportunidades porque você não se desliga. Porque você não se desliga das suas pressões emocionais, você não se desliga das suas confusões diárias, você não se desliga das coisas que há anos você está rodando no mesmo lugar, nos barulhos que lhe atormentam, nos barulhos que lhe amedrontam. Então veja, nós estamos aqui entrando num novo tempo, escute, dia 22 mudou, uma chave virou, uma janela se abriu. E talvez nesses momentos você foi bombardeado de todo jeito e você começa a se vitimizar em vez de entender, ei, o que está acontecendo? O que está havendo? E é isso que a gente precisa ter em mente. Porque quando nós olhamos o texto de Deuteronômio no capítulo 7, o Senhor fala para Moisés, dizendo ao povo, escutem, vocês vão estar entrando numa terra que eu prometi para vocês, mas existem 7 povos nessa terra. O que eu disse? 7 povos, 7 inimigos, mais forte do que vocês. Ou seja, vocês não conseguem vencer esses inimigos. Entre vocês e a promessa, tem 7 povos que precisam ser vencidos. Entre vocês e aquilo que eu preparei, tem 7 inimigos que precisam ser vencidos. E aí Deus dá o nome desses inimigos, desde os heteus. E a palavra étia, eu já falei aqui, ela está ligada a medo. E cada um desses povos tem um significado espiritual. Então Deus diz, vocês vão precisar vencer o medo, vocês vão precisar vencer os desgastes, vocês vão precisar vencer o terror, vocês vão ter que vencer as violências, vocês vão ter que vencer aquele que ataca a sua alma, as mágoas, os ressentimentos. Tudo isso está ligado a esses 7 povos que na hora que está chegando o momento de você entrar, eles vão se levantar contra você. E acredite, o primeiro que entra são os heteus. E os heteus é exatamente simbolizado pela palavra étia, que significa medo. O espírito do medo vem nos momentos de transição. O espírito de insegurança vem nesses momentos de transições. O Satanás lhe ataca porque o medo não é um sentimento, o medo é um espírito que lhe ataca. Por quê? Porque do outro lado tem 7 frutos. Para cada fruto que você vai conquistar, tem um inimigo que você precisa vencer. Tem 7 frutos que já estão prontos. Eles estão crescendo, coisas que você não plantou, coisas que você não cultivou, mas que estão prontas, esperando você. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses 7 frutos. Eu não sei se eu vou conseguir falar de tudo, mas eu quero lhe chamar a atenção que antes de você comer dos 7 frutos, e esses 7 frutos você começa a comê-los exatamente nesse momento. Em Josué, no capítulo 5, a Bíblia diz, lá no versículo 10, olha que palavra forte, na tarde do 14º dia, do 1º mês, enquanto estavam acampados em Gilgal,
do primeiro mês. Ou seja, eles saíram do Egito no 14º dia do primeiro mês. E agora eles estão entrando na terra prometida no 14º dia do primeiro mês. O que é o 14º dia do primeiro mês? A Páscoa, a celebração da Páscoa. A Páscoa fala da liberdade. A Páscoa fala da libertação da nossa vida. A Páscoa fala do nosso resgate. A Páscoa fala de aliança. A Páscoa fala de restabelecer uma aliança com Deus. O que Deus está dizendo? Vocês vão enfrentar coisas maiores do que vocês. Então só eu posso dar a vitória para vocês. Escute, enquanto você está preparando os seus ovinhos de chocolates, você está preparando os seus coelhinhos, o Senhor está dizendo: ei, você entende ainda o que é Páscoa? Você consegue entender o que é a Páscoa na sua vida? Você consegue entender o que isso significa na sua vida? Você consegue quebrar o paganismo, quebrar a falta de aliança, quebrar tudo aquilo que tem trazido você para fora do propósito de Deus e chamar você para uma aliança com Deus? Porque nesse dia, quando o povo está entrando, olha o que acontece, versículo 10, na planície de Jericó, em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa, e no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Olha o que ele está dizendo: o maná cessou, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, ou seja, fale comigo, no mesmo ano, diga, no ano de 2023, no mesmo ano, o que Deus está dizendo? Chega de você viver do fruto da misericórdia. Sabe o que é o maná? O fruto da misericórdia é aquilo que você come para não passar fome, mas não consegue ajuntar. É aquilo que você pega e você come só o do dia, quando você guarda para outro dia estraga. Talvez eu esteja falando com muita gente que está vivendo dessa forma. Por mais que você trabalhe, por mais que você junta, o que fica para outro dia estraga, não consegue a sua vida, você não consegue fazer uma prosperidade, você não consegue romper, você não consegue ir além. Por quê? Porque você está vivendo do fruto da misericórdia, você está vivendo do maná. É uma bênção de Deus, porque não falta, mas não sobra, porque você não consegue guardar para o outro dia. E Deus está dizendo: chega de comer do fruto da misericórdia, vamos comer do fruto da prosperidade. E entre o fruto da misericórdia e o fruto da prosperidade, você precisa vencer 7 inimigos para que você tenha direito a 7 frutos. Uau! Isso é demais, porque isso está aqui comigo. Só que Deus diz: esses 7 inimigos você não consegue vencer. E para vencer esses 7 inimigos, você precisa estar em mim. E o que eles fizeram antes de celebrar a Páscoa? Eles circuncidaram. Eles circuncidaram. Você consegue imaginar todos os homens de guerra passar pela circuncisão na hora de entrar na guerra? Mas o que está por trás disso tudo? Lá em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor diz: esse povo é mais forte do que vocês. Vocês podem tentar de qualquer jeito que vocês não vão vencer. Eles são mais fortes do que vocês. Então, o que Deus diz? Façam aliança comigo. Se enfraqueçam em mim. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, vai para a cruz. Corta aquilo que está em excesso na sua vida. Corta. Fazer circuncisão é cortar os excessos. Aquele povo era o povo de Deus, mas há 40 anos que eles não circuncidavam seus filhos. Sabe o que significa? Deus suportou por 40 anos um povo infiel, um povo sem aliança, um povo que não andava nos fundamentos. Deus suportou, mas a hora que ele chega, o momento da colheita, Deus diz: ou você restaura a aliança, ou eu não vou com você. Ou você se entrega para mim, ou eu não vou com você.
Então Páscoa não é dia de nós darmos os nossos gritinhos das doçuras. Páscoa é dia de choro, é dia de cortar, é época de nós cortarmos, porque há 2000 anos Deus cortou na própria carne dele para salvar você e eu. Há 2000 anos ele pagou o maior preço pelas nossas vidas, e agora Jesus diz: se você quer fazer o mesmo caminho que eu fiz, negue a si mesmo. Ou seja, para de achar que você é o centro de tudo. Para de achar que tudo tem a ver com você. Pare de achar, porque a maioria dos crentes acha que tudo tem a ver com eles. Tem gente que fala: se Deus não fizer isso, eu não vou mais para a igreja. Querido, Deus vai continuar sendo Deus, e você vai se desviar, e talvez vai cair num abismo profundo, porque não tem nada a ver com você, tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Ele. Na hora da conquista, ou eu diminuo, ou eu me corto, ou eu rasgo a minha carne, ou eu rasgo os meus sentimentos, ou eu ponho tudo na cruz, ou não vai dar certo. Deus não vai comigo, porque Ele resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Eu não sei se você está entendendo, querido. Essa é uma estação que você precisa olhar para Ele, você precisa olhar para cima. E quando você olhar para você, você faça como Isaías no capítulo 6, ai de mim, porque eu sou infiel, porque eu não mantenho aliança, porque eu não consigo cortar na minha carne. Sabe, queridos, Deus tem suportado muita gente infiel e tem dado o pão da misericórdia para esse povo, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Deus tem suportado a sua infidelidade. Deus tem suportado você que diz que é fiel, mas não consegue nem ser dizimista. Deus tem suportado a sua infidelidade, que faz voto e não cumpre. Mas acredite, Ele tem suportado, colocando misericórdia, renovando ela a cada manhã na sua direção. Mas quando chega a hora de você entrar na terra da promessa, Deus diz: ou corta na carne ou vai sozinho. Só que do outro lado tem 7 espíritos. Para cada um dos 7 frutos da terra prometida tem um demônio mais forte do que você, tem um principado mais forte do que você, no qual você não vai vencer. Então, se você quer que eu vá junto, então está na hora de você cortar o seu prepúcio. Está na hora de você cortar. Está na hora de você cortar esses excessos. Está na hora de você sair da infidelidade. Está na hora de você sair dessa coisa de que eu sou vítima, eu sou coitadinho, eu sou... Olha, escute, isso não funciona, porque a sua vida está sendo definida agora, no reino do Espírito. A sua vida está sendo definida agora. Lá em cima, Paulo diz: a sua guerra contra esses 7 espíritos não é aqui, é nas regiões celestiais. Não é contra quem tem te oposto aqui, não é contra quem te magoa aqui, não é contra alguém que faz barulho aqui. Escute, por trás de cada uma dessas pessoas tem um demônio que está tentando lhe impedir de entrar para conquistar os seus 7 frutos. Não é contra, sabe, querido, sabe por que muitos não conseguem romper? Porque não vence o espírito do medo. Porque se você não vencer o espírito do medo, você não consegue ser fiel. Porque se você não conseguir vencer os heteus da sua vida, você vai continuar ali preso, olhando para você, e não consegue entender que Deus disse: se eu for com você, a vitória é sua. Você vai comer do fruto da terra esse ano. Amém? Esse ano. Olha o que o texto diz: eles comeram, mesmo depois de circuncidados, mesmo depois de enfraquecidos, mesmo depois de formar a aliança deles. Sabe, queridos, antes de ontem, quando eu estava ali fazendo a minha oferta de Rosh Kodesh, mandando as minhas primícias, meus dízimos, eu quero dizer para você, aquele dia foi um dia de cortar em mim. Mas eu sei disso, e eu sei que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu decidi, eu não vou mais ficar comendo maná, eu não vou mais ficar comendo o fruto da misericórdia. Eu quero comer o fruto da prosperidade, eu quero comer dos 7 frutos. A pergunta que eu faço hoje: tem alguém aqui disposto a comer dos 7 frutos? Deuteronômio 8, versículo 7 diz: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Sabe quem está levando vocês? Deus. E só Ele pode levar vocês, porque essa terra está pronta, e só Ele pode fazer com que vocês vençam os seus inimigos.
cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Agora guarde: terra do trigo, terra da cevada, terra da videira, ou seja, da uva, terra dos figos, terra das romanzeiras, da romã, terra do azeite, ou seja, da oliva, e terra do mel. O mel aqui não é de abelha, é da tâmara. A tâmara é o fruto do mel da terra prometida. Então o que Deus está dizendo? Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Deus está dizendo: eu estou preparando algo para vocês viverem a prosperidade, porque só entra na terra prometida quem crê. Não é quem tem força, não é quem tem vigor, é quem crê. Caleb entrou aos 85 anos, não é porque ele tinha força, é porque ele tinha fé, é porque ele tinha confiança. Entenda isso. Entrar na nossa terra prometida hoje significa entrar num outro nível de conquista, num outro nível espiritual. Entrar nessa terra que Deus preparou frutos que manam leite e mel para que possamos possuir. Significa entrar num nível de prosperidade que você nunca viveu. Significa entrar num nível espiritual que você nunca teve. Significa romper no ministério como você nunca rompeu. Sair dessa questão ali do maná, da misericórdia, e romper. A pergunta que eu faço hoje: quantos aqui estão dispostos a celebrarem essa Páscoa cortando na sua carne o fruto da infidelidade, cortando na sua própria carne o fruto da deslealdade, cortando na sua própria carne o fruto da inconstância, cortando em você, dar o seu grito: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu vou perecendo. Então veja, nós precisamos entender isso. O trigo, de forma muito rápida que eu quero passar para você, ele significa renúncia. É essa colheita que acontece junto com a cevada agora em abril. É o primeiro fruto, são as primícias. Ele surge no dia da Páscoa, ele é cortado no dia depois da Páscoa, é cortado o molho. E para onde vai? Para o santuário, para ser movido diante do sacerdote. Jesus é esse trigo que caiu, ele morreu, e por isso que ele não ficou só. Quando ele ressuscita como primícia, ele é levado para o santuário. Quando Maria Madalena chega diante dele, ele disse: não toca em mim, mulher, porque eu ainda não fui apresentado para o Senhor. Eu preciso subir no santuário, porque eu não ressuscitei para vocês, eu ressuscitei para aquele que me plantou, eu ressuscitei para o meu Pai, e eu estou indo para o meu Pai, Pai de vocês. E vai e anuncia e diga para Pedro que eu ressuscitei, e eu estou indo ser apresentado lá no santuário, e daqui a pouco eu encontro vocês. Então olha que coisa tremenda, essa consciência que Jesus tinha: eu morri e ressuscitei para o Pai, eu preciso ser apresentado no Pai, porque se o primeiro fruto não for movido no santuário, eu não tenho direito a comer os outros frutos. Jesus está conquistando uma terra prometida, Jesus está conquistando algo tremendo, queridos. Então a gente precisa entender, o trigo, ele aparece em várias passagens. Gideão estava malhando trigo nessa época, estava malhando trigo no lagar, e o Senhor disse: Gideão, você quer continuar com trigo no lagar, ou você quer a colheita inteira? Gideão disse: eu quero a colheita inteira. Então vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força. E o Senhor, com 300 pessoas, deu uma vitória sobre um exército de 300 mil. Porque Gideão não tinha condição de vencer aquela guerra sozinho, mas quando ele quebrou toda a infidelidade, quando ele derrubou o altar de Baal, quando ele sacrificou o segundo boi, quando ele colocou a vida em ordem, quando ele pôs a aliança em ordem, Deus disse: agora eu vou com vocês. E é isso que Deus está chamando cada um de nós. Sabe, Ruth estava colhendo trigo quando foi abençoada por Boaz. Araúna malhava o trigo quando viu o anjo do Senhor. Ele sabia: chegou um novo tempo, chegou um tempo. Foi exatamente nesse tempo que o Senhor trouxe a remissão para Israel. Então veja, queridos, a gente precisa entender que se nós não morremos para nós mesmos, nossos desejos, a nossa carne, nós não temos o fruto. Tem que cortar em nós mesmos. Quantos estão entendendo? Diga amém. E depois nós temos a cevada. A cevada é o fruto do resgate. A cevada significa cabelos longos, é um dos principais alimentos ali naquela região. Ela alimentava pessoas e animais.
colhe junto com o trigo. A cevada é plantada ao mesmo tempo. A igreja precisa aproveitar os momentos de chuva para semear. Há tempos de seca, mas há tempos de chuvas espirituais, e essa época é a época de plantar, é a época de nós entendermos que Deus está abrindo uma oportunidade para nós. Há tempos de seca, mas há tempos de chuvas espirituais. Precisamos ter a percepção do momento certo para plantar. Amém, queridos? A gente precisa entender que a cevada aponta para o resgate. A cevada é um sinal profético para o resgate da sua família, do seu casamento, dos seus amigos, do seu bairro, da sua rua, dos seus negócios, da nossa cidade. É tempo de comer o fruto do resgate. Também nós temos a uva, que é o fruto da cumplicidade. A uva, Jesus falou, este é o cálice da nova aliança, é o fruto da aliança, queridos. Em Isaías 5, de 1 a 7, nós temos a canção da parreira. Leia depois essa canção. Para plantar e colher é o fruto, aponta para um pacto, a fruta aponta para a aliança. O Senhor diz, todas as vezes que vocês tomarem desse suco de uva, vocês vão anunciar a morte daquele que virá. É uma aliança, é um memorial, e essa colheita também era feita por toda a família. É um empreendimento que nós precisamos entender. As coisas alcançadas para nosso sucesso, elas são caras, elas exigem de nós uma separação, exige de nós uma santidade. A uva, ela aponta para a unidade da igreja, para a unidade da família, para a unidade em todo o tempo. Sem unidade nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, quando eu como o fruto da videira, eu estou dizendo, chega de divisão no corpo, chega de divisão nos ministérios, chega de divisão na família, chega. E eu só consigo vencer a divisão quando eu corto em mim mesmo o meu prepúcio, quando eu corto em mim mesmo os meus excessos. Porque se você quer ter paz, abra mão dos seus direitos. Se você quer ter paz, coloca a sua vida na cruz. O problema das divisões é que muita gente está lutando por direito e não por paz. Chega. O figo é o fruto da proteção. O figo apronta para a doçura, para a alegria, para a satisfação na vida ministerial, na família, na vida profissional, para a independência financeira. O fruto da figueira fala que Deus tem uma independência financeira para você. Quantos creem que tem uma bênção para esse ano ainda? Uma bênção para esse ano ainda. Sabe, queridos, essa bênção, em Juízes 9, lá no apólogo de Jotão, quando a figueira foi chamada para reinar, ela disse, eu não quero. Escute, nós não podemos abrir mão da nossa chamada, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu, daquilo que o Senhor entregou, dessa doçura. Sabe, queridos, nós precisamos ser chamados para reinar, e para reinar nós não podemos abrir mão das oportunidades de Deus. A gente não pode achar que tudo tem a ver comigo, tem a ver com o propósito, tem a ver com a chamada. O seu chamado é maior do que a sua vida, a sua chamada é maior do que os seus desejos, e quando os seus desejos forem crucificados, você vai conseguir comer o fruto da figueira, porque você venceu o inimigo que ficou lá para trás, e nós vamos viver a prosperidade de Deus. Sabe por quê? Porque gente que enriquece sem cortar o prepúcio se torna soberba, arrogante, pessoas totalmente avarentas, e Deus não quer avarento no reino dele. Deus quer gente que olhe e diga, a minha chamada é maior do que o meu desejo. E para essas pessoas, Deus vai derramar a bênção, Deus vai derramar a prosperidade. Tem gente que fica orando para Deus, dizendo, Deus me abençoa. Deus diz, se eu te abençoar, você se perde. Sabe por quê? Porque antes de eu lhe abençoar, você tem que vencer a arrogância, você precisa vencer todo nível de avareza, você tem que vencer a infidelidade, porque senão tudo vai ficar em você, você não vai querer reinar sobre, você não vai querer repartir. Então nós precisamos entender que a figueira aponta para tudo isso nas nossas vidas. A romã é o fruto da profecia. Ela estava lá na veste dos sacerdotes. Quando o sacerdote andava, as romãs balançavam e todo mundo parava para ouvir, porque sabia que um sacerdote, um profeta estava chegando. A romã aponta para esse som. Toda romã, quando você abrir, ela tem 613 sementes. 613 aponta para 613 leis. Ela aponta para a palavra. A palavra de Deus é perfeita. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo
105. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus nos conduz, e se você quer comer o fruto da romã, você precisa amar a palavra de Deus, e só gente que ama a palavra de Deus consegue viver essa vida suave, essa vida na beleza da palavra que nos liberta de todo jugo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque essa verdade contida nesses 613 frutos é Jesus, nessas 613 sementes é Jesus. A romã aponta para essa palavra que me encontra, para essa palavra que veio até nós, esse verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Então, queridos, Deus está dizendo: tem algo tremendo para a sua vida, tem algo maravilhoso para a sua vida, vem comer desses frutos. E depois nós temos o sexto fruto, a azeitona, que é o fruto da unção, é a unção que quebra todo jugo, queridos. Nós precisamos estar sempre livres da religiosidade, do jugo do tradicionalismo, do jugo da religiosidade. Há muita gente sofrendo dentro da igreja, porque foi colocado cargas, os religiosos põem peso sobre todo mundo. Tem muita gente sofrendo para ser crente, tem muita gente sofrendo uma vida cristã religiosa, e o Senhor está dizendo: venham comer do fruto da oliveira, porque esse ano eu vou quebrar o jugo da religiosidade, o peso. Eu vou trazer alegria, eu vou trazer alegria de ser crente, alegria de servir ao Senhor, alegria de viver o ministério que eu te entreguei, alegria de suprir na casa do Senhor. Sabe, queridos, a oliveira é longeva, ela pode viver 2. Lá em Jerusalém eu vi oliveiras dos tempos de Jesus ainda frutificando. O Senhor está dizendo: você vai dar fruto mesmo na sua velhice, você vai começar a frutificar de novo nesse ano. Nós precisamos entender que a oliveira é uma árvore que traz cobertura, ela traz proteção. Deus tem proteção e cobertura para a sua vida. Sobre o tabernáculo, na cobertura do tabernáculo tem folhas de oliveiras e de palmeiras. Então você precisa entender que na oliveira nós temos 4 tipos de azeite: a primeira prensa, a segunda prensa, a terceira prensa e a quarta prensa. Sabe o que significa? Para fluir azeite de unção na sua vida, deixa o Senhor te prensar, deixa Ele tirar a unção, deixa Ele trazer a luz, deixa Ele trazer sobre a sua vida o alimento, deixa Ele trazer na sua vida aquilo que limpa, aquilo que lava. Então deixa o Senhor fazer isso. Quando Elias chegou na casa da viúva, ela tinha somente um pouco de farinha e azeite, e ele multiplicou a farinha e o azeite. Quando a mulher procurou Eliseu, ela tinha uma botija com um pouquinho de azeite, e aquele azeite foi multiplicado e trouxe prosperidade. Escute, a unção vai trazer prosperidade para a sua vida, a unção vai quebrar o jugo da miséria, da pobreza, da ruína na sua vida. Você precisa vencer o inimigo que lhe impede de comer o fruto da terra prometida há tanto tempo. Chegou a hora. Páscoa, nós estamos para entrar na Páscoa. Dia 9 de abril nós celebramos Páscoa, mas nós vamos celebrar a Páscoa apontando para essa realidade. Chegou a hora de cortar em mim, porque o cordeiro já foi cortado. E por último, a tâmara, que é o fruto da conquista de território. A tâmara, ela fala dessa perfeição contida nas provisões de Deus. Afinal, ela propicia alimento para o corpo, beleza para os olhos, que nos imita a bondade e as belezas do Senhor para a nossa vida. Então veja, a árvore da tâmara é a palmeira, que pode chegar a 20 metros. O Senhor diz que o justo será como a palmeira, na velhice dará muitos frutos. Essa palmeira da tâmara, a doçura do mel. O Senhor está dizendo: eu vou fazer escorrer o mel da rocha na sua vida. Nós precisamos ter esse entendimento, que Deus está dizendo que a tâmara, ela aponta para a conquista do território, para o doce sabor da vitória e as conquistas de Deus. Tem coisas na sua vida que você vai celebrar esse ano. Posso ouvir um amém, querido? Você vai celebrar a sua vitória, você vai celebrar a sua conquista. É tempo de entrarmos em outro nível espiritual, é tempo de comermos o melhor fruto da terra. Não sei em que etapa da conquista da terra prometida você se encontra, mas nosso Senhor deseja que você continue a caminhada até a conquista completa. Talvez você esteja vivenciando um ou mais desses frutos neste momento da sua vida: o trigo da renúncia, ou a cevada do resgate. Avance para a uva da cumplicidade e aliança, avance para o figo da proteção, avance para a romã que é profética, perfeita, para a azeitona da unção, avance para a tâmara, a doce como a vitória e conquista. Não importa qual seja ele, coloque-se diante do seu Deus,
que Ele irá lhe mostrar com a sua unção o caminho que você deve seguir para entrar na terra prometida. Esse é o tempo para você conquistar, desfrutar da abundância do leite, do mel e frutos que ela entrega a cada um de vocês. Há um tempo e o Senhor está dizendo: eu sou o Deus grande. Essa canção Gadol Elohá é aquela canção, quão grande é o Senhor. É Ele. Ele está dizendo: ei, vocês não vão conseguir vencer sem mim, mas para vencer comigo vocês vão ter que cortar o prepúcio, vai ter que entrar na aliança. Eu oro nessa tarde, Pai, para que o coração do teu povo seja quebrantado, para que o coração do teu povo seja transformado. Meu Deus, chegou a hora, não dá mais para ficar comendo maná, não dá mais para ficar rodando no mesmo lugar. Chegou a hora, e tudo na nossa vida é decidido no reino do Espírito, não é aqui embaixo. Meu Deus, porque tem lutas que nós enfrentamos aqui que nós não vamos conseguir vencer, mas o Senhor tem a vitória para nós. Mas antes disso, nós precisamos entrar num tempo de renúncia, entrar num tempo de quebra de tudo aquilo que não é do Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Compartilhe essa palavra com quem você ama. Ouça de novo. Aqui tem segredo. O que você precisa cortar em você? Sabe, Deus, Ele diz: eu estou suportando gente infiel nessa caminhada, mas a hora da conquista, eu não entro com infiel. Corta. Põe tudo em ordem. Põe sua vida em ordem. Tenha coragem. Tenha coragem de entrar na aliança com o Senhor. Saia do medo, porque Ele vai lhe dar a vitória. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Amém, Betânia? Ouçam de novo. Essa palavra é uma palavra que eu ouvi várias vezes. Pena que o nosso tempo é curto, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shabbat shalom a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.